Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez para mostrar mais um jogo de cartas da Paper Games, que é o Velônimo. Velônimo é um jogo para 2 a 5 jogadores, com idade indicada de a partir de 8 anos e tem uma duração aproximada de 30 minutos, mais ou menos. É um jogo de escalada, ou seja, a cada mão, a cada vaza, você vai aumentando o valor da soma das cartas, né? Um joguinho bem legal, bem divertido, é simples de se jogar e eu acho que vocês vão gostar, certo? Então fica aí para assistir mais um joguinho bem legal aqui no canal, que é o Velônimo. Bom, então esse aí é o conteúdo da caixa do Velônimo. E como nós podemos ver aqui, nós temos cartas que vão de 1 a 7, de 7 cores diferentes: azul, marrom, preto, amarelo, tem um roxo, rosa aqui, sei lá, verde, vermelho, e tem umas cartas aqui diferentes, né, que vão de 25 a 50, que vão de 5 em 5 de diferença, que são as cartas de lebre, e temos também a camisa aqui de ervilhas com cenouras, tá? Então, ao todo nós temos aqui 14 vezes 4, que são 56 cartas, certo? Além disso, nós temos também o bloquinho aqui para anotar os pontos, né? Tem aqui, você coloca o nome de jogador, aqui tem o nível de dificuldade, né? O jogo já antecipando aí a jogada em 5 rodadas, então você marca a pontuação de cada jogador em cada uma das 5 rodadas. Ele é frente e verso, tá? Então tem bastante aqui folhinha para você jogar. Além disso, tem a tradicional carta da Paper Games, né, com a mãozinha, e do outro lado aqui as redes sociais da Paper Games, e também um livrinho aqui com alguns, né, dos jogos da linha Pocket da Paper Games. Acho que daqui eu já fiz vídeo de todos, com exceção do Taco, da série Taco Gato, aqui Taco Chapéu. Em breve eu vou fazer aí um vídeo com a série completa aí da série Taco, do jogo Taco, né? Que mais aqui desse lado? Aqui eu só não fiz do Claim e do Claim 2. Também quando eu fizer eu vou fazer os dois juntos. E tem muitos outros jogos. Acho que quem acompanha aí o canal vê que eu já fiz muito vídeo da Paper Games, né? Eu acho que aí das empresas aí de jogos desse estilo aí, aqui tem mais jogos aí que me agradaram até agora. E também vem aqui um manual super bem explicativo e detalhado, né? Frente e verso, tá bem, ficou bem elaborado. E também, né, para quem comprou aí o jogo na pré-venda, no lançamento, tem também aí algumas cartas promocionais do Velônimo Legends, que vem aqui também com um manualzinho explicando, né, o que é cada uma dessas cartas, que eu vou, né, mais para frente eu vou detalhar, mas vem junto aqui também essa carta padrão da Paper Games, vem essa carta aqui do carrinho mais 5, tem essa carta aqui do pare, tem a carta aqui do panda,
Tem aqui a águia. Tem aqui, eu não sei se é um gambá, um guaxinim, sei lá. Tem essa carta aqui também. E tem o tubarão. Eu vou detalhar mais para frente cada uma dessas cartas. Um detalhe aqui que eu também notei, que eu não vi nenhum vídeo falar, né, eu estou deduzindo, cada uma das cores tem aqui, né, ao lado do número, uma forma geométrica. Então aqui, por exemplo, no azul tem um pontinho, no marrom tem esses dois tracinhos, né, espero que esteja nítido aí para ver. No preto tem esse chega a ser um hexágono, 1, 2, 3, um hexágono. No amarelo tem uma estrelinha. No roxo aqui, o rosa, tem um coração. O verde tem um quadrado. E no vermelho tem um losango. Tá? Pelo que eu tô entendendo aqui, eu acho que é por caso, né, das pessoas com daltonismo, de repente, se não conseguem identificar exatamente a diferença entre duas cartas, você consegue fazer essa diferenciação pela forma geométrica, né? Eu acredito que seja por conta disso, mas também, né, caso não tenha sido, é uma forma aí também de diferenciar cada uma das cores, certo? Então, basicamente, esse aqui é o conteúdo da caixa do Velônimo. E só para finalizar, né, um detalhe aqui, todas as cartas de número 1, deixa eu pegar uma delas, só para já antecipar, ela tem esse desenho aqui dessas cartas aqui. Eu também vou explicar mais para frente, mas já dando um spoiler rapidamente, isso aqui quer dizer que você, quando joga, você pode pegar uma carta de algum outro jogador e depois você devolve essa carta para esse jogador, tá? Mais detalhes eu falo mais à frente, ok? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Velônimo. Bom, conforme vocês podem ver aí, a Paper Games lançou para o Velônimo 8 caixinhas diferentes. Então você pode escolher, né, a que você quiser. Entre elas, eu acabei comprando essa aqui. E para ser bem sincero, quando eu peguei ela na loja, eu nem sei se eu já sabia disso aí, e não e acabei nem reparando, né? Porque eu acabei pegando a primeira que estava ali na frente, mas você pode escolher aí a que você achar mais bonita, mais legal, tá? Mas são 8 caixinhas diferentes. Bom, como de costume aqui no canal, eu tenho aqui a recomendação de utilizar os plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves, para colocar nas cartas, tanto para proteção quanto para facilitar o embaralhamento. E aqui, para o Velônimo, é utilizado o tamanho padrão, que é 63,5 por 88 milímetros, e ao todo são 56 cartas. Então, normalmente essas embalagens vêm com 100 e é suficiente para colocar em todas as cartas. Para o vídeo, né, eu vou acabar tirando para não dar reflexo, tá vendo aqui? Dependendo do ângulo,
não dá nem para enxergar a carta. Então eu vou remover, mas eu recomendo a utilização, né, dos plastiquinhos. Vou aproveitar e mostrar o verso aqui que eu não mostrei no conteúdo da caixa, né? Tem aqui o desenho padrão aí do verso das cartas do Velônimo. Então fica aí a dica dos plastiquinhos aí para colocar nas cartas, que é a dica do Giba. Bom, então vamos aprender como é que se joga o Velônimo. Então, antes de tudo, nós temos que separar aqui a carta de camisa de ervilha com cenouras, pois ela não vai ser embaralhada aqui no montinho junto com as 55 cartas. Então, eu vou dar uma embaralhada aqui, lembrando que eu recomendo usar os plastiquinhos, conforme eu disse anteriormente. E aí, vamos distribuir 11 cartas para cada jogador. Aqui, por exemplo, eu vou simular uma rodada aqui de 3 jogadores, então eu vou fazer 3 montinhos de 11 cartas. Então, 3 montinhos de 11 cartas, então sobraram 22 que a gente pode deixar aqui de lado, que não vão ser usadas nessa rodada. Uma próxima elas vão ser embaralhadas de novo com as demais. E aí cada jogador aqui fica com seu montinho. Então vamos imaginar aqui na esquerda, nós aqui embaixo, um outro jogador aqui à direita. Então, o jogo é para 2 a 5 jogadores, sendo que para 2 jogadores, né, tem uma variante, tem algumas diferenças que eu vou explicar depois. Para efeito aqui de jogo, eu vou colocar as cartas todas abertas aqui de todos os jogadores, mas cada um vai estar olhando as próprias cartas. Então vamos dar uma separada aqui. Conforme eu mostrei no conteúdo da caixa, nós temos aqui o bloquinho de pontuação e o jogo tem 5 rodadas. Sendo que a cada rodada que passa, eles chamam de nível de dificuldade, o número de pontos ele proporcionalmente vai aumentando. Então se você de repente vai mal nas primeiras, não necessariamente você já está fadado aí a perder o jogo, porque como as últimas rodadas vão valendo mais, você tem chance de se recuperar mais para frente. Tá? Então a rodada 2 aqui vale mais que a primeira, a terceira mais que a segunda e a primeira, a quarta vale mais que a terceira, a segunda e a primeira, e a quinta vale mais que a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Então, aqui você coloca o nome de jogadores e aqui as pontuações. E aí vence aquele jogador que no final tiver a maior pontuação. E se de repente acontecer de empatar, aí vale o jogador que ganhou a última rodada, certo? Então como é que se joga aqui o Velônimo? O objetivo em cada uma das 5 rodadas é se livrar das cartas que nós temos aqui nas mãos, certo? Então, para isso, como que funciona? Os ciclistas aqui, eles têm que fazer os ataques. E aí o ataque ele pode ser isolado, com apenas uma carta, vamos ver aqui um exemplo, uma carta só, ou pode ser aqui uma combinação de cartas da mesma cor, ou também pode ser uma combinação de números. Então, no caso aqui, por exemplo, de uma carta simples, o valor aqui correspondente ao número da carta é 1. Se você joga em combinação, aí aqui no caso a pontuação não vai ser 7. Na verdade, são 10 pontos para cada carta, mais o valor da menor carta, que aqui no caso é 1.
Então vai ficar 10, 20 e 1. Se você colocar também duas cartas de mesmo número, segue a mesma regra, fica 10, 20 e 6. Que aí, no caso, o menor é igual, então o menor vai ser sempre o valor que tiver aqui em duplicidade ou em trios, etc. Você pode colocar quantas cartas de mesmo número você quiser aqui, se você tiver. Então, nesse caso aqui, são 26 pontos. Então, sempre que um jogador coloca uma carta aqui na mesa, por exemplo, se o jogador colocou o número, sei lá, 4 aqui, o próximo jogador, em sentido horário, tem que colocar um valor maior do que o que está aqui, não pode nem ser igual, então não pode ser 4. E aí o manual ele diz que o jogador que começa é aquele mais jovem, vamos supor que nós aqui somos os mais jovens, então nós começamos aqui com a carta de número 4. Então agora ele tem que colocar ou uma ou mais cartas que, somadas aí, passe de 4. Então, por exemplo, ele tem aqui um 5, ele pode colocar aqui o 5. Aí vem para o próximo jogador aqui. Vamos supor que ele coloque mais 7. Mas vamos supor que ele colocou um 7 aqui. Então ele está vencendo. Agora é a nossa vez aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Lembrando que a gente pode deixar as nossas cartas aqui na ordem que a gente quiser. De repente, para facilitar, só tem que tomar cuidado, porque como eu havia dito, tem a carta número 1, e quando ela é jogada, o jogador que colocou essa carta aqui na mesa, ele pode escolher um jogador e pegar da mão do jogador uma carta e depois tem que devolver alguma outra para ele. Pode ser inclusive a mesma. Então vamos supor, por exemplo, aqui que está valendo 7 e a gente joga esses dois uns aqui, que na soma dá 10, 20 e 1. Só que como nós estamos jogando duas cartas de número 1, nós podemos roubar duas cartas de um jogador. Então vamos supor que a gente escolheu esse aqui. A gente vai olhar, pegar, né, cartas boas aqui, 50. E que mais pode ajudar a gente aqui? A gente tem 6, 6. A gente pega mais um 6 aqui, sei lá. Pegamos duas cartas, agora a gente tem que devolver outras duas. Então vamos pegar esse 2 aqui. E para não dar um outro 2 aqui para fazer sequência, sei lá, vamos fazer... Aqui o 7, a gente pode fazer um 36 aqui. Vamos dar o outro 2 para ele, vai. Então, pegou duas, tem que devolver duas. Então tem essa questão aí de quando você joga o 1, que é o chamado de líder, você tem essa opção de pegar cartas de um jogador e depois devolver a mesma quantidade para ele. Então, por enquanto aqui está valendo 21. Então, a gente jogou aqui o 21, agora é a vez desse jogador aqui. Vamos ver o que ele pode fazer. Ele pode fazer o 22 aqui. Então, 22. Esse aqui, vamos ver se ele consegue fazer mais do que 22 sem ter que usar a lebre. Tá? Sendo que a lebre, as cartas de lebre, elas só podem ser jogadas sozinhas. Elas não podem ser combinadas nem com outras lebres e nem com outras cartas. Então você não pode, por exemplo, fazer aqui uma combinação dessa com essa. Ou, né, se fosse o caso desse aqui, jogar duas lebres, ela é sempre sozinha. Então ele consegue matar o 22 com essa, mas vamos ver se tem algum jeito aqui de matar aqui, ó, por exemplo, com o 4. Ó. 4, 4 vai dar 24. Então ele está ganhando. 24. Deixar sempre aqui de um jeito que todo mundo veja qual que é a soma. Então 24, a gente tem aqui, pode fazer ou 36 ou 37, que a gente pode fazer 25. Então aqui ó, tem 24, a gente pode fazer assim, ó.
10, 25. Agora é a vez desse jogador aqui. Vamos deixar aberto. 25. Olha, ele pode jogar essas 3 ou até 4 cartas de repente, né? E o objetivo é se livrar das cartas. E aí depois eu informo como que faz a pontuação, dependendo aí do número de jogadores que ainda estiverem jogando. Então, ó, ele vai passar aqui, por exemplo, de 25. Vou jogar essas 4 cartas aqui, ó. Ele já quer se livrar de 4 cartas. Então vai ser 10, 20, 30, 40 e mais a menor 41. Lembrando que jogando essa carta aqui ele pode pegar uma carta de alguém. Então tá valendo aqui 41. E ele pega, vamos supor, quer ver as nossas cartas, ele vai olhar e, claro, vai pegar 50 aqui para ele e vai devolver outra. Então ele devolve, sei lá, 7 pra gente. Então tá valendo 41. Esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não consegue falar passo. 41. Esse aqui também não consegue, que tem 37 aqui. Aqui tem 40. É menor que o 41. E ele também passa. Então, a partir do momento que um jogador fez um ataque e todos os outros jogadores em sequência passaram, né, voltou para ele, ele não pode matar a carta dele. Então a rodada aqui, né, essa mão aqui, digamos assim, acabou com esse jogador vencendo. Então a gente descarta essas cartas aqui e o jogador que venceu coloca a carta aqui. Então ele já joga 2 cartas aqui, valendo 10, 23 pontos. Esse jogador aqui, ele vai fazer aqui um 26, né? 10, 20 mais 6, 26. Esse jogador aqui, ele pode ou fazer já um 37 aqui, ou com 6 mais 6, 26 também não dá, já está aqui 26, né? Então ele tem que matar ou com 40 ou com 36. Então vamos fazer 36 aqui. E chega esse jogador aqui e mata com 50 aqui na mesa. E ele diz que bateu, então ele é o primeiro jogador a sair da rodada. E aí o jogo continua até que apenas um jogador tenha cartas nas mãos. Então ele já foi o primeiro. Provavelmente ninguém aqui consegue bater esse 50. Esse vai passar, esse vai passar. É esse jogador que bateu que escolhe quem é que vai lançar o próximo ataque. Ou, então, se algum desses aqui conseguir superar os 50 e vencer, aí automaticamente ele vai ser o jogador que vai lançar o próximo ataque. Então, só nesse caso aí de os dois passarem, que é esse jogador que bateu que vai decidir quem é que vai lançar o próximo ataque, ok? Cabe lembrar que não é obrigatório que um jogador coloque uma carta, mesmo que ele consiga vencer a carta que está aqui na mesa. Então, por exemplo, vamos supor que tem aqui aquela combinação de 37, vamos supor que esse jogador aqui tivesse um 50, vamos supor que ele quer guardar essa carta aqui por uma outra oportunidade. Ele não é obrigado a matar só porque ele tem a carta, certo? Você pode segurar para jogar a hora que você quiser. Você pode simplesmente dizer passo e não jogar a carta, certo? E aí os outros jogadores, eles vão continuar, ele vai colocar alguma carta aqui. Então vamos supor que ele coloca o número 1. Então ele vai vai olhar aqui, vai roubar uma carta do jogador. Claro que ele vai pegar o 40 aqui e vai devolver, por exemplo, sei lá, um 3. Agora a vez desse jogador,
Ele pode jogar o 3 aqui, porque ele está vencendo. Esse jogador aqui, ele joga o 5, está vencendo. Esse joga um 6 e está vencendo. Esse aqui vai ter que jogar o 22 aqui. 10 mais 10 mais 2, 22. Esse aqui vai jogar um 25. Esse vai jogar o 30. Esse vai dizer passe. Então, esse aqui ganha essa mão. E a hora que ele joga essa carta, ele bate. Então, ele é o segundo jogador a bater. Então, como que funciona a pontuação? Como nós estamos na primeira rodada, ela tem o peso 1. Então, esse jogador foi o primeiro. Então, quando ele bateu, tinham outros 2 jogadores. Então, são dois jogadores vezes o fator aqui da rodada, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, esse jogador ganhou 2 pontos. Quando esse jogador aqui bateu, tinha um jogador ainda com carta. Então, ele fica com 1 vezes 1, né? Que é um jogador com carta vezes 1 do peso da rodada, ele ganha 1 ponto. E esse jogador que foi o último, como não tem um outro jogador com cartas, ele fica com 0. Então a pontuação por enquanto fica 2, 1, 0. Certo? E aí o que acontece? Esse jogador que está vencendo o jogo por enquanto é o que vai ficar com a camisa aqui de ervilhas com cenouras. E o que faz essa carta aqui de ervilhas com cenouras? Ela dá 10 pontos a mais para você jogar em alguma hora aí do jogo que você tiver com ela. Então, por exemplo, vamos supor que, né, ainda está aqui tá no meio do jogo e esse jogador tá com a carta de cenoura aqui e esse jogador, por exemplo, colocou um, sei lá, um 40 aqui. Vamos supor que depois de algumas rodadas aqui já está o 40 e ele tem aqui essas 3 que dão 36 e o 36 dessa maneira aqui não consegue vencer o 40, só que ele pode usar a carta de mais 10 aqui. Nesse caso aqui vale 36 mais o 10, 46 e não 46 mais 10, porque essa aqui ela não entra na combinação, ela é apenas uma pontuação de 10 estrelas a mais. Então, com 46, ele vence, certo? Agora, essa carta aqui de camisa, ela não pode ser combinada com a carta de lebre. Então, se você estiver jogando a carta de lebre, não pode usar o mais 10, certo? Pode jogar tanto com uma carta simples ou com uma combinação de cartas, menos com a lebre. Então, esse jogador aqui, ele venceu a primeira rodada, ele ganhou a camisa de ervilhas com cenouras, que pode ficar à disposição dele aqui na mesa para poder usar. Então, já antecipando aqui, se alguém joga uma carta com o número 1, ela não pode ser roubada, é uma carta que fica na mesa. Você só pode roubar uma carta do jogador que esteja na mão dele. Então aquelas 22 cartas que estavam aqui de fora da primeira rodada, elas voltam e nós embaralhamos novamente e distribuímos 11 cartas para os jogadores e joga da mesma maneira. A única coisa que vai mudar é a pontuação no final, que agora vai ter peso 2. Então vamos supor, por exemplo, que esse jogador aqui, vamos ver, esse ainda ficou com carta, esse ficou com carta aqui também, vamos supor, esse aqui bateu. Então como nós estamos na rodada número 2, então esse aqui foi
o primeiro, ele já está ganhando o quê? Ele tem dois outros jogadores ainda na rodada, então é 2 vezes o fator da rodada, que é 2. Então esse jogador ele vai ganhar 4 pontos. Aí o jogo continua, vamos supor que esse aqui acaba, né, saindo também. Então sobrou um jogador, então 1 jogador vezes 2, que é o fator da rodada, esse jogador ganha 2. Então 4, 2, e esse aqui 0, porque não tem nenhum outro jogador sem cartas além dele. E aí, de novo, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada. Então, por exemplo, na quinta rodada, se esse jogador aqui é o primeiro a sair, então tem outros 2 jogadores. Então, é 2 vezes 5, que é o fator da rodada, dá 10 pontos. Aí esse aqui, por exemplo, sai, tem um jogador ainda, então vai ser 1 vezes 5, 5. Então tá vendo que nas rodadas finais a pontuação é maior. Então, principalmente nessas é que você tem que conseguir se livrar das suas cartas. E aí, soma tudo e aquele jogador que tiver ficado com o maior número de pontos, consequentemente ele vai estar com a camisa de ervilhas, ele é o vencedor do jogo. Lembrando que essa camisa aqui, ela fica sempre com o jogador que está vencendo o jogo no momento, e não quem ganhou a última rodada. Tá? Porque pode acontecer, por exemplo, sei lá, na terceira rodada, você venceu, e na soma você tem, por exemplo, sei lá, 15 pontos, e um outro jogador está com 18 pontos. Então, mesmo tendo vencido a rodada, você não fica com a camisa de ervilhas, vai ficar aquele jogador que no momento está com o maior número de pontos. E aí, como que é uma partida para 2 jogadores? Aí existem apenas algumas diferenças. Então, do mesmo jeito que para 3 a 5 jogadores, você vai pegar, separar a carta de camisa de ervilhas com cenoura e embaralhar as outras 55 cartas, vai distribuir 11 para cada um. Só que aí, em vez de você guardar essas cartas aqui, né, tirar da rodada, você vai deixar como uma pilha de compras. Então, cada jogador, vamos pôr um aqui na direita e um aqui na esquerda, vai estar com as 11 cartas aqui. Aí tem uma pilha de compras e também você vai revelar essa primeira carta da pilha de compras e deixar aqui na mesa. E aí o jogo acontece da mesma maneira, né? Vai começar o mais jovem, então vamos supor que esse aqui é o mais jovem, colocou um 2, o outro vai ter que matar, vai colocar um 4, etc. Né? Da mesma maneira que foi feito para 3 a 5 jogadores. Agora, se chegar uma hora aí, vamos supor que esse aqui jogou o 40 e esse aqui não tem, né? O 45 ele venceu o ataque. A partir do momento que o outro jogador falou o passe, esse jogador que venceu, ele tem 2 opções. Ou ele pega para ele essa carta que está aqui na mesa, ou ele obriga o outro jogador a pegar. Então, dependendo da situação, pode ser bom para você, se você de repente tiver alguma combinação de sets ou outras cartas dessa cor aqui, para poder ter uma pontuação alta, e você pega, ou para você fazer esse jogador ficar com uma carta a mais, você pode entregar para ele. Agora, dependendo do caso, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui já tem 2 sets, né? Deixa eu ver se tem mais algum não, né? Você estaria, lógico que você não sabe, né, que ele tem 2 sets, mas você entregando para ele, você está, de certa forma, fortalecendo a mão dele. Então tem que pesar muito bem aí, né, nessa hora aí de você escolher se você pega ou se você deixa o outro jogador pegar a carta que está aqui. E a partir do momento que pegou essa carta, você tem que repor a carta
que está aqui na mesa. E aí tem um detalhe também só para 2 jogadores, quanto às cartas número 2, que são as cartas de camelo. Então sempre que você joga uma carta ou uma combinação de camelos, o que acontece? Vamos supor que você jogou uma carta só aqui, o número 2, você acaba sendo obrigado a pegar uma carta da pilha de compras para você. Você jogar 2 cartas aqui, né, tá fazendo 22 aqui no caso, você tem que pegar 2 cartas e assim por diante. Então também tem que saber direitinho aí a melhor hora de você usar, porque você vai acabar enchendo mais a sua mão. Dependendo de quantas cartas o outro jogador tem, né, tem que saber fazer da melhor maneira possível o uso aí dos camelos. E aí, quanto à pontuação, o que é recomendado? Numa partida de 2 jogadores, você pode jogar aí as 5 rodadas ou definir aí uma quantidade qualquer de rodadas. Agora é sugerido no manual que o primeiro jogador que alcançar 8 pontos ou mais, ele vence a partida. E aí no caso de 2 jogadores, a carta de camisa de ervilha com cenoura, ela não pode ser utilizada. Ela vai ficar indicando aqui quem que é o jogador que está com mais pontos na partida, certo? Mas ela não pode ser utilizada. Bom, se você comprou o jogo e já vieram as cartas de Legends, você pode utilizá-las. E aí, o que muda com relação ao jogo normal? Você vai, na verdade, embaralhar cada uma dessas cartas aqui e distribuir uma para cada jogador. E conforme diz no manual, o que são essas cartas? São atletas que fizeram história nas competições e que agora são diretores esportivos, além aqui do nosso carro de organização. Então cada jogador vai receber aleatoriamente, né, uma dessas cartas e vai poder utilizar durante a partida. Antes de tudo, deixa eu mostrar o que cada uma delas faz. Então nós temos aqui essa carta, parece, não sei se é um gambá, que tem essas cores diferentes, que significa que você pode jogar uma combinação com cartas de cores diferentes, mesmo que elas não tenham o mesmo valor. Cada carta deve ser de uma cor diferente. Então, se você utiliza essa carta e no momento ali você pode fazer essa combinação. Temos aqui também a águia, com esse simbolinho aqui, né? Deixa eu ver se vai focar. Né? Tá aqui esse AABA, o que significa? Aqui tem aí uma carta de valor diferente. Então você pode jogar uma combinação de cartas de mesmo valor, só que dentre elas você pode colocar uma carta de número diferente. Tem também aqui o nosso urso panda. Tem aqui também, vamos ver se vai focar. Tem aqui, como dá para ver, 3 cartas verdes e uma azul. Então você pode jogar uma combinação de cartas de mesma cor, inserindo uma carta de cor diferente nessa combinação. Tem o nosso elefante aí com o pare, ou seja, depois de jogar uma carta ou uma combinação de cartas, você encerra imediatamente o ataque atual, né, e pontua normalmente, inicia uma nova rodada, começando por você.
E temos aqui também o tubarão, que tem um vezes 10 aqui. Se vai focar. Ou seja, o que diz essa carta? Que você pode multiplicar por 10 o valor de uma carta vermelha que você está jogando isolada. Ou seja, se você jogar, por exemplo, um 5, junto com essa carta de tubarão, a combinação vai dar 50, certo? Então, é com uma carta isolada. Bom, nós temos também essa última carta aqui, de Legends, que é a carta do carro da organização, que tem esse mais 5 aqui. Né? É bem semelhante aí a de cenouras com ervilhas, né? Só que a de cenouras com ervilhas, ela dá mais 10 para quem está com a maior pontuação geral na partida. Agora, essa aqui, né, até gerou um pouco de dúvida com relação ao que diz o manual. Por quê? Vou até mostrar aqui o manual em português. Deixa eu tentar focar aqui para ver se fica melhor. Ele diz aqui, né, no manual em português: ao final de cada rodada, o jogador que estiver em último pega a carta do carro da organização e coloca à sua frente virada para cima. Quando diz aqui o jogador que estiver em último, não fica claro se é quem ficou em último na última rodada ou se é quem estiver em último no geral, assim como, né, para carta aqui da camisa com ervilhas, onde no manual está bem claro dizendo que é quem está com a maior pontuação no geral. E aí eu procurei o manual em inglês para ver como é que estava, né? Tá até aí na tela para vocês verem, e diz que é o jogador who finished last, ou seja, que terminou a última rodada em último, certo? Então, pode acontecer de um jogador ele estar com a maior pontuação no total e estar com a carta de mais 10 e ele ganhar também a carta de mais 5 por ter ficado em último na última rodada. Então ele pode ter zerado na última rodada, não conseguiu nenhum ponto, mas no geral ele ainda tem a maior pontuação, então ele tem a camisa de ervilhas com cenouras. Aí ele tem as duas cartas, ele pode jogar na próxima rodada, as duas ao mesmo tempo e somar mais 15 em um ataque que ele fizer. O que ele não pode fazer é usar essa carta aqui com uma carta de lebre. Ele pode usar para somar tanto para uma carta isolada, aqui, por exemplo, um 7 só, ou uma combinação aqui de setes, né? Ou quantas cartas ele quiser combinar, mas não pode ser com as lebres, ok? Então, só para deixar claro aí, porque acho que, né, a tradução não ficou muito boa, pelo menos, né? Tanto para mim quanto para outra pessoa que eu acabei encontrando, né, a mesma dúvida num comentário de um outro vídeo. Então pode ser que você também tenha ficado com essa dúvida. Então, só para esclarecer, é possível sim ter as duas cartas ao mesmo tempo. Bom, e aí como é que funciona? Você tem que deixar a carta aqui do carro da organização separada, pois ela vai ficar com aquele jogador que tiver por último durante as rodadas, da mesma forma que aqui a camisa de ervilhas com cenoura é para aquele jogador que tiver com mais pontos. Você vai embaralhar no começo do jogo essas 5 cartas de Legends e vai entregar aleatoriamente uma para cada jogador. Então tem 5 cartas, no máximo o jogo são 5 jogadores, então sempre um vai conseguir estar com a carta de Legends. Então esse recebe uma, esse uma e esse uma, e as demais ficam fora da partida.
Então, até o final do jogo, os jogadores vão ter que usar essa aqui. Então, aquelas não vão voltar no final da rodada. E elas são abertas aqui, certo? Elas ficam para cima, visíveis para todos os jogadores. Então, durante o jogo, cada um pode utilizar a carta de Legends, e a partir do momento que o jogador utiliza, ele tem que virar a carta para baixo. E aí ela, né, não pode ser mais utilizada, a menos que você faça a reativação dessa carta. E como é que faz a reativação dessa carta? O jogador que ele tiver com menos pontos durante a partida, ele pode reativar ao final de cada rodada. Então vamos supor que esse aqui usou, e ele na pontuação aqui está com menos pontos, acabou a rodada, ele pode reativar. Se, por exemplo, tiverem 2 aqui já utilizados e esse aqui é o que está com menos pontos, só ele pode reativar. Ou então tem também a regra especial de que a partir do momento que o último jogador que tiver com a carta para cima utilizar e colocar para baixo, aí automaticamente todas as cartas elas são reativadas. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento tirar o mais rápido possível. Dá aquela curtida para ajudar o canal, que ajuda bastante. Compartilha o vídeo com alguém que de repente você saiba, né, que possa se interessar. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. E aproveita também para ver os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir o Coisas de Giba no TikTok, no Instagram e no Facebook. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Aguardo vocês no próximo e um abraço. Tchau!